você googar Trump e Erdogan, né, que lidera a Turquia, você vai ver que em 2019 eles tinham uma ótima relação. Em 2019, o Trump já discutia a questão da Síria, inclusive dizia que a Turquia era a chave para resolver o problema da Síria. Agora vamos pular para agora 2024. O Assad caiu, né, o HTS chegou ao poder e a gente está vendo ali a Síria sendo disputada por dois grandes players na região. Um player que é na região sul é Israel, que inclusive tem bombardeado a Síria de noite, tá? Principalmente em regiões perto do porto e perto de Damasco. E o outro player que fica do outro lado é a Turquia. Inclusive já está ali demonstrando interesse em anexar uma parte da Síria. E aí hoje, numa entrevista coletiva que eu vou colocar aqui daqui a pouco do Trump, ele deixa bem claro o seguinte, que o exército sírio acabou, né? Praticamente as forças de defesa da Síria acabaram. E o outro lado, que é o lado que venceu, não se sabe exatamente quem está, mas ele tem certeza que um nome está, Erdogan. E aí, o que chama atenção é que muitas vezes a gente, né, principalmente aqui na América do Sul, não tem noção da dimensão do poder da Turquia, geopoliticamente. Ela tem muito poder. É praticamente a dona de um gasoduto, né, que ela cobra um pedaçozinho ali pra galera entrar. A Turquia ela tem muito poder na região e ela vem demonstrando muita força. E existe uma fofoca internacional. E por que eu chamo de fofoca? Porque é uma conversa de bastidores que ainda não tem prova. Então existe uma diferença quando a gente traz alguma coisa concreta e quando a gente traz a fofoca internacional. Na fofoca internacional, diz que Israel ficou muito irritado com a Turquia, porque tomou uma pernada da Turquia na questão síria. Qual foi essa pernada? De acordo com algumas fontes, Israel estaria negociando diretamente com Assad para meio que ele abandonar, né, Irã, abandonar Hezbollah e se juntar ali com Israel. E eu me lembro que um pouco antes do Assad cair, tinham pipocado algumas notícias, né, que o Assad estaria fazendo um acordo com Israel. Um acordo de sobrevivência. E aí a Turquia veio por fora literalmente, teria feito um acordo com o Irã e com a Rússia a gente já tem certeza, tá, gente? Ali com o Irã e com a Rússia, onde eles deixariam de apoiar o Assad para que não tivesse uma grande guerra e tudo, mas na verdade não gastem sua munição com o Assad porque ele já caiu. Então, pela fofoca internacional, Israel colocaria o Assad como um fantoche, mas aí veio a Turquia, deu a pernada, o Assad foi para a Rússia. Inclusive, o Assad hoje liberou uma carta, um documento, para falar sobre o assunto. E o documento é esse aqui. A carta é essa aqui. A gente ficou até na dúvida se essa carta era real ou não, mas sim. Parece que o Assad ele trocou todas as senhas, né, de todas as redes sociais, então ele continua administrando as redes sociais do governo, né, da Síria. E aí ele diz que ele não saiu de forma planejada, como estavam divulgando por aí, que na verdade ele estava em Damasco até o dia 8 de dezembro, enquanto as tropas rebeldes estariam chegando na Síria. Chegando em Damasco, no caso, né? E ele diz que mesmo vendo todo o exército dele caindo, tudo indo muito ruim, ele diz aqui nessa parte aqui, que em momento algum ele pensou em renunciar e pedir asilo em algum lugar. Ele faz algumas acusações a pessoas do governo sírio, tá? Provavelmente o antigo primeiro-ministro. E ele chama o tempo todo o HTS terrorismo. Ou seja, ele diz que o Estado sírio caiu na mão de terroristas. Essa cartinha aqui, ela dá aquela brecha. Lembra que eu falei que o Putin tem uma carta da manga com a família Assad na Rússia? Então, isso é uma carta, porque dá a impressão assim, gente, eu não renunciei, eu não fugi. Eu tô na Rússia, mas eu ainda sou uma liderança política, ou seja, ainda sou uma liderança política viável. Então isso é um novo capítulo dessa história. Isso mostra que o Putin de bobo não tem nada, né? E aí, voltando à história aqui do Trump com o Erdogan, no caso da Turquia, nessa história da Síria, ele fala, quem tá controlando ali os rebeldes, quem tá por trás dos rebeldes, ele crava, é a Turquia, porque o Erdogan é muito inteligente. E a coletiva é essa aqui. Syria. Are you planning on pulling them when you get into office, or will you? Well, you know, we had 5,000 troops along the border, and I asked a couple of generals, so we have an army of 250,000 in Syria, and you had an army of 400,000. They have many more people than that. Turkey is a major force, by the way, and Erdogan is somebody I got along with great, but he has a major military force, and his has not been worn out with war. It hasn't been worn out with all of the other things. I mean, he's built a very strong, powerful army. And so we have 5,000 soldiers in between a 5 million person army and a 250,000 person army. And I asked the general, what do you think of that situation? He said, they'll be wiped out immediately. And I moved them out and I took a lot of heat. And you know what happened? Nothing. I saved a lot of lives. Now we have 900. They put some back, but 900
if you're talking about two, now that one of the sides has been essentially wiped out, but nobody knows who the other side is, but I do. You know who it is? Turkey. Okay? Turkey's the one behind it. He's a very smart guy. They've wanted it for thousands of years, and he got it. O vídeo está longo, mas eu vou encerrar. O que ele está querendo dizer aqui na prática? Que a Turquia é o único país ali da região que não está destruído por causa de uma guerra, não teve perdas militares, não teve que gastar dinheiro, né, bombardeando A ou B ou C. Simplesmente é um país que está ali dialogando com vários players, tem vários amigos na região, amigos, e faz um trabalho diplomático. E ele é categórico. Quem está ali por trás do HTS? Turquia. Ele fala... não é modo válido de lutar, mas você vê que ele não diz assim, não, acho que a Turquia tá certa. Ele tem um pé atrás, por quê? Porque quando ele entrar no poder, ele quer atacar o Irã. Esse é um dos grandes objetivos do Trump no Oriente Médio, atacar o Irã. E aí, como é que ele ataca o Irã? Se, no mundo distópico da geopolítica, por exemplo, você tiver mais gente ao lado do Irã do que do lado de Israel. Porque ele vai atacar o Irã por Israel. E já tem alguns analistas dizendo que Israel teria que abrir o olho com a Turquia. Que talvez a Turquia seja o calcanhar de Aquiles para Israel conseguir a hegemonia no Oriente Médio.